Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai tratar do tema os 50 anos do golpe militar de 31 de março de 1964. É um acontecimento que marcou definitivamente a vida do país de forma dolorosa e significando perdas de vidas, uma série de perdas do processo de construção democrática no Brasil, que exige uma fortíssima e severa reflexão ativa para que não se repitam mais acontecimentos como esse, interrompendo o processo de aperfeiçoamento da vida democrática brasileira. Para nos falar sobre esse tema, o nosso convidado é o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL, do estado do Amapá, a quem agradeço muito por estar aqui em pleno recesso. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço, Beto. Senador, recentemente foi divulgada uma nova parte de uma gravação do ex-presidente norte-americano John Kennedy, em outubro de 1963, onde ele praticamente sugeria, conclamava, induzia, indagava na forma de proposta por que não fazer uma intervenção militar. Mas antes da gente começar isso, eu gostaria de convidá-lo para que a gente pudesse assistir a essa gravação que nós temos aqui conosco. Eu pediria à nossa técnica que passasse aí uma gravação, uma reportagem da TV Bandeirantes e depois nós comentaríamos com a sua reflexão. O mundo vivia o auge da Guerra Fria. Nos gabinetes de Washington, a preocupação era que o Brasil caísse nas mãos dos comunistas. Numa gravação revelada hoje pelo jornalista Hélio Gaspari, o então presidente americano John Kennedy discute uma possível intervenção militar para destituir o governo João Goulart. Kennedy pergunta ao embaixador americano no Brasil se ele achava aconselhável realizar uma intervenção militar no país. A conversa aconteceu 46 dias antes do assassinato do presidente americano. É mais um indício das intenções do governo Kennedy em relação ao Brasil. Outras gravações, já reveladas pelo jornalismo da Band, indicavam que os americanos conspiravam para derrubar João Goulart. Os Estados Unidos iriam apoiar o golpe militar no Brasil e intervir se necessário, mas eles não precisaram intervir, porque o golpe militar ele foi bem sucedido. Bom, senador, é uma gravação que não é uma surpresa, já se sabia, mas ouvindo isso divulgado agora, exatamente no ano em que se completam meio século desse golpe, né, como é que o senhor recebe? Beto, esta gravação, na verdade, é mais um trecho de vários diálogos ocorridos entre as autoridades do governo dos Estados Unidos e a sua representação aqui no Brasil nos dias que antecederam, na verdade, nos 2 anos que antecedem o golpe de 31 de março a 1º de abril de 1964, e nos dias, e que se intensificam nos dias que antecedem o golpe de Estado, né? Essas revelações, isso passou a ser revelado com mais intensidade, principalmente devido à Lei de Acesso à Informação do Estado norte-americano, né? E essas informações nós temos tido acesso nos últimos 10, 15 anos, que mostra que é inconteste o que o Brasil já sabia há mais de 20 anos, que foi a participação de protagonismo do governo norte-americano naquele golpe de Estado aqui no Brasil. O golpe de Estado ocorrido no Brasil há 50 anos atrás, os agentes militares, as Forças Armadas brasileiras, naquele evento, romperam sua tradição constitucional. Na verdade, naquele evento, a primeira vítima do golpe de Estado foram os próprios militares. Tem significado, Beto, de diagnóstico nós percebermos que depois do presidente João Goulart, as primeiras vítimas daquele golpe de Estado foram exatamente os militares. Mais de 7 mil militares foram, alguns mortos, outros foram cassados da vida profissional em definitivo. Alguns desapareceram. Mais de 7 mil
militares foram as primeiras vítimas do golpe de Estado de 1964. Perderam direitos políticos, direitos civis, foram presos, foram banidos do país, tiveram penas piores do que a morte civil. Penas piores do que qualquer tipo de pena. Então, as Forças Armadas foram, na verdade, utilizadas como instrumento daquele golpe. Utilizadas primeiro, como mostra a gravação, o diálogo do presidente John Kennedy com os seus representantes aqui no Brasil, e os diálogos distintos. Eu quero chamar a atenção, tem um diálogo que também consta em vários documentos sobre o golpe de abril de 1964, que é um diálogo entre o embaixador Lincoln Gordon e o presidente Lyndon Johnson dos Estados Unidos, um diálogo do dia 2 de abril de 1964, em que o embaixador Lincoln Gordon argumenta com o presidente Lyndon Johnson o seguinte: senhor presidente, nossos aliados no Brasil são vitoriosos na empreitada no dia de ontem, mostrando que todos os atos, ou seja, a descida do general Olímpio Mourão Filho de Minas Gerais, o golpe com as tropas, o golpe civil organizado no Congresso Nacional, sob a batuta do presidente do Congresso Nacional, o senhor Auro de Moura Andrade, sem apreciação do Congresso, declarando vaga a presidência da República, estando o presidente João Goulart em pleno território nacional, ou seja, ilegal que fosse. Ou seja, todos esses atos estavam tendo o acompanhamento e a chancela da Embaixada dos Estados Unidos. Então, dizia o embaixador Lincoln Gordon ao presidente Lyndon Johnson, neste telegrama, o seguinte: nossos aliados e todos os passos dos nossos aliados se sagram vitoriosos na empreitada de ontem. Ainda ontem, continua o embaixador Lincoln Gordon, os nossos aliados festejavam nas ruas de São Paulo a vitória em marcha. Se referia à segunda versão da caminhada da família com Deus pela liberdade, que comemorou o golpe de 31 para 1º de abril. Continuava o embaixador Lincoln Gordon dizendo o seguinte: pena, senhor presidente, que não se encontrava na festa da vitória as camadas menos favorecidas. Porque, de fato, Beto, as camadas menos favorecidas, os mais pobres, estavam ao lado do presidente João Goulart. Pesquisa recente do IBOP mostra que o presidente, e só foi revelado agora, às vésperas do 50º do golpe, mostra que o presidente João Belchior Marques Goulart tinha 60% de aprovação popular. Então foi um golpe não só contra as instituições democráticas, não só contra a Constituição do Brasil, foi um golpe contra o povo brasileiro. Existia um presidente que, ao contrário do que se dizia, tinha o apoio do povo brasileiro, não tinha o apoio da grande elite, não tinha apoio dos ricos, não tinha apoio do governo dos Estados Unidos. Agora, essa declaração que mais um trecho foi novamente revelado, né? Exige uma reflexão também em torno da figura do presidente John Kennedy, porque em torno dele se construiu uma áurea de que seria um dos expoentes democratas, mas ele aparece claramente sugerindo, né, uma intervenção militar em apoio aos militares brasileiros para derrubar o presidente João Goulart. Isso não questiona essa figura, essa áurea que se construiu em torno dele? É sempre pretensioso, é sempre perigoso mitificar o agente, o indivíduo na história, né? Você corre esses riscos, não é, Beto? O presidente Kennedy era um indivíduo dentro de um contexto da Guerra Fria. Lembremos que tinha acabado de ocorrer a Revolução Cubana e tinha acabado de ocorrer o conflito sobre a base de mísseis, a instalação da base de mísseis em Cuba. E existia uma grande pressão na sociedade norte-americana para que, abre aspas, não ocorressem outras Cubas sob o continente latino-americano. E existia também aí, já que estamos falando do mito, né, a consígnia do mito de Che, de que
que tinha que se reproduzir não somente mas vários Vietnãs por todo o mundo, né? E por conseguinte também várias outras Cubas também na América Latina. Então, Kennedy estava circunscrito nisso, circunscrito diante da ótica de um mundo da Guerra Fria, né? E ele era o comandante da ótica de compreender a América Latina sob a órbita da hegemonia e da influência norte-americana. E como a América Latina estava sob a órbita e a influência da hegemonia norte-americana, ela era, assim, o quintal norte-americano. Existia um conflito claro disso com a concepção do governo de João Goulart no Brasil. Não que o governo de João Goulart no Brasil tivesse uma orientação soviética. O projeto trabalhista para o Brasil era um projeto de Brasil grande. O grave do golpe de 1964 é que ele interrompeu um país que estava dando certo, Beto. Esse que é o problema. O Brasil não tinha nada a ver com aquele mundo de Guerra Fria, com aquele mundo bipolar entre Estados Unidos e União Soviética. O Brasil queria se afirmar no mundo, né? Os ideais, o João Goulart não era um, abre aspas, comunista ligado ao bloco soviético. Estava longe disso. Estava longe disso, né? As reformas embora tivesse ampliado as relações com a União Soviética. As reformas que o João Goulart propunham eram reformas, estavam longe até de serem reformas socializantes. Eram reformas democráticas, eram reformas que visavam romper com uma estrutura agrária atrasadíssima que nós temos no Brasil. E visavam propor a inserção do Brasil no cenário mundial de forma soberana. Talvez até tivesse aí uma grande ameaça, não somente para os Estados Unidos, mas talvez até para a própria União Soviética, né? Alguns valores que o governo de João Goulart estava propondo ali para o mundo eram inclusive inéditos, né? Não à toa que numa conferência internacional, um pouco antes do golpe de 1962, Ernesto Che Guevara abraça incontestavelmente o chanceler brasileiro Santiago Dantas, porque pela primeira vez em uma conferência internacional, o chanceler brasileiro, o Brasil, levanta o princípio da autodeterminação dos povos. Ninguém falava isso. E por que ele levanta isso? Levanta o princípio da autodeterminação dos povos e levanta isso na OEA, para assegurar o direito de Cuba definir seu próprio caminho. Não somente Cuba, mas qualquer país definir o seu próprio caminho. Nós temos também, senador, um outro fato que exige extensão, porque esse é um ano que haverá, sem dúvida alguma, uma série de atividades para refletir sobre o cinquentenário do golpe, né? Que foi a sessão aqui no Senado Federal, por iniciativa do senhor e do senador Pedro Simon, para anular aquela sessão em que o então presidente do Senado, Auro Moura Andrade, tinha decretado a vacância do... Qual é a expectativa do senhor? Porque isso é um fato que vai se transformando e ganhando conhecimento, reflexão, posicionamento político na sociedade. Qual é a expectativa do senhor que esse gesto possa servir para uma pedagogia política democrática? Beto, invariavelmente a história nos mostra que os povos que esquecem os erros cometidos no passado voltam a incorrer nas mesmas violações de direitos em decorrência desses mesmos erros. Então é por isso que nós temos que resgatar o ocorrido há 50 anos atrás. Primeiro pelo que ocorreu, porque houve a violação de um Estado democrático de direitos, para que isso nunca mais aconteça. Então, por isso que tem que ser lembrado. Segundo, porque tivemos 20 anos de violações de direitos, né? E terceiro, porque o que aconteceu em 64 interrompeu, como eu já disse ainda há pouco, interrompeu um Brasil que estava dando certo. Olha, era um Brasil que no futebol estava sendo bicampeão do mundo. Era um Brasil de uma belíssima geração, inclusive no futebol, né? Nós que gostamos tanto. Pelé, Garrincha, Zagallo, Vavá e tal. Não era só no futebol que estava dando certo. No tênis tínhamos Maria Esther Bueno.
né? No pugilismo tínhamos Éder Joffre, a seleção de basquete era bicampeã do mundo, então nos esportes estávamos dando certo. Estava dando certo na música, né? A bossa nova despontava e os frutos da música veio na geração seguinte. Gal, Caetano, Chico, Maria Bethânia e tantos outros. Sérgio Ricardo e tantos outros. Chico, então, tantos, né? Era um país que estava dando certo nas artes, era um país que estava dando certo na economia, nós estávamos com uma média de crescimento de 11%. O cinema, cinema novo. Glauber Rocha, né? E era um país que estava dando certo na política. Nós nunca tivemos uma geração tão vasta de belos políticos à direita, Carlos Lacerda, só para citar, e a esquerda. Nós, assim, achamos que do Brasil recente, a grande revelação que veio do povo é Luiz Inácio Lula da Silva. Nós tínhamos Francisco Julião, um pobre, vindo do campesinato das ligas camponesas, né, que foi eleito deputado federal naquela época, né. Nós tínhamos Santiago Dantas, nós tínhamos Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, nós tínhamos Afonso Arinos, nós tínhamos uma geração que foi banida da vida política pelo golpe. E nós tivemos a geração seguinte que foi castrada da vida política. Então, um Brasil que estava dando certo foi interrompido com o golpe. Então, isso tem que ser lembrado. Nós poderíamos ter tido o direito a um outro Brasil. Nosso Brasil poderia ser melhor. Nós poderíamos ter avançado muito mais se nós tivéssemos dado sequência àquele ciclo desenvolvimentista que nós víamos do final dos anos 50 e início dos anos 60. Esse ano em que se completam os 50 anos do golpe, de março de 64, é um ano também da Copa e é um ano eleitoral. O que o senhor acha que os partidos, o Congresso, as organizações de massa, os sindicatos, a universidade, a UNE, os intelectuais, poderiam fazer no sentido de que essa marca, 50 anos, seja realmente aproveitada no sentido como um antídoto? Uma das sugestões, não é só os 50 anos do golpe, é 50 anos também do comício da Central do Brasil. 13 de março. 13 de março de 1964. As reformas de base. Uma sugestão que estou propondo, inclusive, junto com o Instituto João Goulart, e vamos dialogar com um conjunto de entidades, é fazermos uma reedição do Comício Central do Brasil. Seria uma bela oportunidade. O pronunciamento do presidente João Goulart, Comício Central do Brasil, é atualíssimo. Naquele Comício Central do Brasil, ele falou de reforma agrária. 50 anos depois, nós ainda não fizemos reforma agrária no Brasil. Ainda estamos pendente de reforma agrária, ainda não mudamos a estrutura, a decadente estrutura agrária brasileira. A presidente da República, agora em dezembro, celebrou 100 assentamentos, parece-me. Isso é número pífio, reclamado inclusive pelo Movimento Sem Terra e pela CPT. O presidente João Goulart, em 13 de março de 1964, anunciou a desapropriação de todos os latifúndios improdutivos à beira das rodovias federais e disse que aquela não era a reforma agrária ideal, que tinha que ser reformada a Constituição, democraticamente, sem golpes, como lamentavelmente veio ocorrer 17 dias depois. Tinha que ser reformada a Constituição para ter a reforma agrária que o Brasil tem. 50 anos depois, nós ainda somos o único país das 3 Américas a não ter reforma agrária. Então, o discurso da Central do Brasil ainda é atualíssimo. Então, eu acho que uma das sugestões que nós poderíamos fazer para celebrar esses 50 anos era reeditar o Comício Central do Brasil. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa Cidadania por hoje. Gostaria de agradecer a presença. Eu que agradeço, Beto. Participação do senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá. Muito obrigado, senador. Obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram nos mandar suas dicas, sugestões ou críticas ao nosso programa, por que não? Olha aí na tela uma forma de fazê-lo. 0800 61 2211, 0800 61 2211. Ou se quiser baixar, copiar esse programa ou outros programas da TV Senado, também está aí na sua telinha uma forma de fazê-lo. www.senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima Cidadania. Tchau. Tudo de bom.